E nós vamos caminhar, queridos, caminhar mais um pouco na série que estamos pregando no mês de junho, que é Igreja, a Família de Deus. Esse é o tema da nossa série nesse mês, Igreja, a Família de Deus. E é sobre isso que nós temos falado, é sobre isso que nós temos pensado, é sobre isso que nós temos refletido. E é importante a gente pensar sobre características dessa família, sobre a bênção de fazer parte desta família, sobre o que é esta família, o que nós podemos esperar fazendo parte dessa família. Então, Igreja, a Família de Deus é o nosso assunto no mês de junho. Já falamos sobre as certezas desta família, já falamos também sobre o poder desta família. No último domingo falamos sobre a porta de entrada para essa família, que é a conversão a Cristo Jesus. E esses temas nós tratamos buscando o quê? Além de trazer entendimento, trazer alegria, valorização para aquilo que nós pertencemos. Assim como comecei no culto de hoje dizendo, tudo aquilo que vivemos repetidamente na nossa vida está sujeito a se tornar rotina. E a gente faz por fazer. Não somos mais gratos por fazer ou por receber. Se todo dia você se levanta da cama e sai andando, você não é grato pelas pernas que tem. Se todo dia você, muitas vezes, se senta para comer algo e tem o seu paladar apurado, como já contei o fato quando perdi o meu, e você não é grato porque sente o gosto das comidas que você come, porque aquilo se torna algo comum, rotineiro na sua vida. E muitas vezes o risco de pertencer à igreja como família é que você não valoriza mais a família que você pertence, porque você não entende o que pode esperar dessa família, o que essa família oferece para você e como você pode fazer parte de forma eficaz desta família. Esse é o objetivo de pregar sobre isso. E hoje a minha proposta é tratar mais especificamente de uma marca presente nesta família. Uma marca presente nesta família, que é a oração. Oração. Eu já passei pelo assunto da oração quando tratei sobre o poder da família de Deus. Assim também falei sobre oração quando nós falamos a semana passada sobre a conversão do apóstolo Paulo, porque é impossível desassociar o assunto da oração da vida da igreja. Como deveria ser impossível desassociar a vida cristã da vida de oração. Mas muitos entendem oração na vida cristã como roda de liga leve no carro. Acessório. Eu oro, ou não oro. Orar, se quiser. Se quiser, eu oro. Se não quiser, não oro. Se você é um crente em Cristo Jesus e não ora, tem algum problema. Ou não é crente, acha que é. Ou não vive e não viveu a alegria da oração feita no nome de Jesus. Porque é esta oração que move o braço de Deus em favor de nós que somos crentes. Ou você acha que Deus trabalha por demanda. Deus olha para você e fala, opa, o irmão ali está passando um perrengue, vou agir em nome dele. E Deus fica trabalhando assim. Não, a irmã ali está com o perrengue maior que o irmão. Deus não trabalha por demanda. Deus não trabalha porque não sabe das coisas, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas decidiu Deus trabalhar através da oração do seu povo e da família que Ele constituiu nessa terra chamada igreja. Existe poder quando a igreja do Senhor se levanta para orar. Na última sexta-feira, abro um parênteses aqui, tivemos uma vigília de oração nessa igreja. Diga, que coisa linda. Eu falo até o que você tem que dizer, que é para dizer que foi coisa linda, que se você não veio. Agora, aqueles que vieram, e nós tivemos um grande número de pessoas, me surpreendeu a quantidade de pessoas que tivemos, viram o agir de Deus nesse lugar. Agora, só quem veio que está aqui, diga, eu vi. Olha quanta gente, meus irmãos. Foi uma bênção. Passamos 2 horas aqui
orando, buscando a Deus, de pé, de joelho, sentado. Foi uma bênção o que Deus fez através da oração. E da oração da igreja, que se reúne para buscar a face desse Deus, e assim Deus decidiu agir. Mas hoje eu quero olhar com vocês a partir de um aspecto muito particular da oração. Muito particular. Que eu e você precisamos não só crer, mas compreender e também praticar. Crer, compreender e praticar. Eu quero falar hoje sobre uma oração chamada oração intercessória, ou oração de intercessão. Essa é aquela oração que a gente faz por alguém que não nós mesmos. Por isso ela é difícil, né? Pastor, não estou orando nem para mim. Vou orar para o outro. Está ruim para nós. Nem por mim estou orando, pastor. Você quer que eu deixe de orar por mim para orar para o outro, pastor? Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Onde está com a cabeça esse pastor? Queridos, essa oração é a marca de uma igreja, mas não de qualquer igreja. Esta oração é a marca de uma igreja que ama. E esse é o tema da minha mensagem nesta manhã. Oração, a marca de uma igreja que ama. Porque se uma igreja ama, ela ora. Ora. Que amém contagiante. Eu quase caí daqui. Eu pensei cair agora. Se uma igreja... Mas eu dou sempre uma oportunidade nova para você. Porque Deus é Deus de novas oportunidades. Uma igreja que ama, ora. Veja bem como é uma oportunidade importante, uma segunda chance. Uma igreja que ama, ora, e a oração é a marca de uma igreja que ama. Mas nós vamos ver isso através do quê? Palavra de Deus. Eu estou pregando em que livro? Atos. Então, não saindo do livro que estamos pregando, vamos a Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. E vamos pensar sobre essa marca, sobre a oração na vida e na experiência prática de uma igreja que verdadeiramente ama. E essa igreja que ama, ora. Então nós vamos ver Atos capítulo 12 e veremos dos versos 1 a 17. Pouco verso hoje, hein? Nem vai cansar você a leitura. 17 é pouco. Eu gosto de ler uns capítulos de 39, 42 versículos. Que o irmão sai daqui e fala, essa semana eu li Bíblia, hein, pastor? Essa semana eu li 42 versículos da Bíblia numa sentada só. Nem leu, quem leu fui eu. Você ouviu. Pegou uma rabeira na minha leitura. Mas vamos ler. Atos capítulo 12, dos versos 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus, nova versão internacional, a versão que uso. Está escrito assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, e você vai ler comigo na versão que tem, na versão que está escrita aqui, projetada, não sei, mas vai ler comigo o verso de número 5, vamos lá? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Para que você não esqueça, você vai ler mais uma vez. Vamos lá? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Continuo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro.
O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Diga isso, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Que menina esquisita! E exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: gente esquisita, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, tadinho do Pedro. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém. Eu não sei você, mas eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de ler Bíblia. Você devia gostar também. Mas, pastor, é difícil, não dá para entender. Meu irmão, dá para entender? Dá para entender. Quando a gente lê isso, e o texto que nós lemos nos mostra de forma clara, o quanto essa oração, chamada uma oração intercessória, é eficaz e o quanto a igreja pode esperar quando se vale dessa oração. O verso 5 que você leu comigo diz que enquanto Pedro estava preso, é difícil falar. Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente por ele. Então, a gente entende aqui que esse é o centro do texto quando falamos de uma oração de intercessão. Uma igreja que orava enquanto um outro estava preso. Essa declaração nos mostra que Pedro era parte de uma igreja que ele pertencia, orava por ele e por aqueles que sofrem. Aquela igreja, chamada igreja primitiva, tinha como centro uma vida de oração por aqueles que sofrem. É claro no texto isso. Agora, a igreja estava orando por Pedro, o seu líder, que nesse momento estava enfrentando um momento difícil. Sabe o que Pedro enfrentava? Uma sentença de morte declarada, porque o texto vai dizer isso. Mas o sofrimento dos crentes é o primeiro ponto que eu quero não usar como ponto da pregação, mas quero chamar a sua atenção para uma lição. O primeiro verso que lemos do capítulo 12 diz que na ocasião da prisão de Pedro, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. E a intenção de Herodes, o texto diz, era maltratar aqueles que ele prendeu. Mas o texto começa com uma outra informação, e a gente pode tirar uma lição dessa informação que o texto nos dá. Que cristãos eram presos e submetidos a sofrimento e maus tratos. Dentro daquela igreja existiam irmãos que estavam enfrentando adversidade, presos lá. Pedro era um, mas outros também estavam presos, enfrentando cadeias. E, queridos, isso não mudou. Não mudou. Hoje, cristãos sofrem e passam por adversidade. O evangelho que prega que você vai ter vitória todo dia da sua vida, não é evangelho. É mentira. Porque a vida do crente é construída através de lutas, superação de lutas e companhia no meio da luta de Jesus Cristo na nossa vida.
Você terá lutas, mas você não as atravessará sozinho, terá a companhia de Jesus. Agora, isso não é ausência de luta, queridos. Então, nós temos que entender o seguinte: a lição que nós temos é que crentes enfrentam perseguição, adversidades e desafios. Mas se essa for e pode ser hoje a condição de muitos que me ouvem, você precisa entender o que eu disse até aqui, quando falei de uma igreja que ora e que ama você. Você precisa entender que isso pode sim acontecer na sua vida como crente. Momentos de luta e adversidade. E se você estiver hoje nesse lugar, atravessando um desses momentos, você precisa saber algo para a sua vida. Uma igreja se levantará a seu favor. Uma igreja se levantará ao seu favor. Você precisa crer nisso. E não só crer, esperar o que Deus vai fazer através dessa oração. Amém? Mas a oração, queridos, como disse, é algo poderoso. Porque também, como disse, é a oração que move o braço de Deus. É a oração que liga a terra aos céus e os céus à terra. É a oração que liga isso. Mas a oração, queridos, e você sabe disso assim como eu sei, ela exige esforço. A oração exige que nós vençamos desafios. A oração exige que nós nos dediquemos. E nós vamos pensar hoje sobre esses desafios. Desafios que eu e você precisamos vencer para que a gente possa permanecer orando. E eu gostaria de pensar sobre essa oração, a marca de uma igreja que ama, a partir do vencer os desafios que muitas vezes impede que nós vivamos essa vida de oração e principalmente a vida de oração intercessória, a vida de oração por outros e não por nós mesmos. Então a gente vai começar pensando sobre isso num primeiro ponto ou num primeiro desafio. E o primeiro desafio é esse, o desafio de acreditar. Os que gostam de anotar, os irmãos que anotam, já anote. O desafio de acreditar. Por quê? Vamos entender o que o texto nos diz, o que o texto nos informa. Diz que, no versículo 1, que Herodes prendeu alguns e pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, mas o verso 2 nos dá outra informação. O verso 2 nos dá a seguinte informação: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Queridos, precisamos destacar algo importante quando falamos sobre oração. Herodes mandou matar Tiago antes de prender Pedro com o mesmo objetivo. Pare e pense comigo como é que essa igreja estava diante de um fato como esse. Eu não sei se você sabe, mas é uma informação que lhe darei. Tiago era crente. Tiago era crente. E morreu. A espada. Pelas mãos de Herodes. É isso que o texto diz. E esse fato, com toda certeza, encheu o coração da igreja. Do quê? De medo, de tristeza, de incerteza. É muito provável, eu acredito, que aquela igreja, diante dessa notícia e desse fato da morte de Tiago, irmão de João, estivesse abatida pela perda daquele irmão tão precioso, daquele líder tão precioso. Um sentimento do que toma conta de alguém que passa por isso? Um sentimento de dúvida, um sentimento de impotência. Uma pergunta que com certeza toda hora você faz para Deus, talvez toda hora, pelo menos uma vez por semana, talvez 3 por semana. Onde está o Senhor que não está vendo o que está acontecendo no meio da igreja? Onde o Senhor está? Impotência, incapacidade. Diante de uma perda tão significativa, a morte de um líder tão amado, um crente tão fiel, como encontrar força? Como encontrar ânimo? Como encontrar disposição? Como encontrar vontade para vencer esse desafio e continuar acreditando? Sabe como?
crendo na soberania de Deus. Crendo na soberania de Deus. Queridos, você precisa entender algo aqui. Deus tomou uma decisão. Deus decidiu que Tiago seria morto. Agora, Tiago era o que eu disse? Era o quê? E se Tiago era crente, e se você como crente acredita no que devia acreditar, quando Tiago morreu, ele foi para onde? Para o céu é que você está com dúvida. Ele foi para onde? Para o céu, para a presença do Senhor. Então o que Deus decidiu foi chamar Tiago para casa, para estar na presença dEle, para viver com Ele, para estar para sempre com Ele, desfrutando das alegrias do céu, queridos. Então, quando a gente olha para a morte de um crente, a gente tem que entender que não é uma sentença de fim, mas é o começo de uma eternidade na presença do Senhor. Então, a igreja precisa ter esse entendimento. Deus decidiu chamar Tiago para casa. Mas, da mesma forma, Deus decidiu que Pedro fosse para a prisão. É uma decisão, soberania de Deus. Mas, entenda uma coisa, nada disso foi em vão. Nada disso fugiu ao controle de Deus. Ou será que a gente ainda conhece, ou ainda é ensinado de um Deus que derrama bênção sobre sua vida, aí, de repente, ele cansa, ele dá uma saída. Aí ele volta. Meu Deus, morreu. Meu Deus, o outro foi preso. O que é que eu vou fazer? Será que é nesse Deus que cremos? Deus governa, Deus controla, Deus tem tudo nas suas poderosas mãos. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, muitos de nós hoje passamos por perdas. Muitos que estão aqui passam e passaram por perdas no passado. Muitos que estão aqui podem estar passando por perdas no presente. Muitos que me ouvem nessa manhã poderão passar por perdas no futuro. Isso é inevitável. Mas nós temos que entender uma coisa. Nada disso pode nem deve nos fazer parar de orar. Nada, absolutamente nada, queridos. Nada, porque nada disso foi em vão. E essa igreja acreditava nisso. Sabe qual é a prova que ela acreditava nisso? É que depois que Tiago é morto, ela continua orando por Pedro que estava preso. É a prova que ela acreditava nisso. E muitos de nós passamos, como disse, por perdas no passado. Muitos carregam o sentimento na vida de que se algo aconteceu no passado, na nossa vida, ou no meio da nossa família, ou na nossa descendência, ou naqueles que vieram antes de nós, isso vai se repetir na nossa vida. É um sentimento, vai acontecer também, vai acontecer comigo. Aconteceu algo, vai acontecer comigo também. Algo aconteceu, vai se repetir. Assim como Tiago morreu, igreja, Tiago morreu, Pedro vai morrer também. O destino de Tiago é o mesmo de Pedro. O que aconteceu com ele, vai acontecer com o outro. O que aconteceu com o outro, vai acontecer comigo. E você tem que entender que diante disso você vai tomar uma posição. Se você pensar assim, sabe o que vai acontecer? Diante de situações assim, você não irá se levantar para orar. Porque você vai se conformar que se é assim, será assim, e se é assim, não tem nada que pode ser feito, se não tem nada que pode ser feito, eu não vou orar. Então, existe um desafio a ser vencido aqui. Um desafio de acreditar. O desafio de orar passa por olhar para alguns lugares. O desafio de orar passa por olhar além das circunstâncias e não olhar para o passado de forma pessimista. Olhar além das circunstâncias e não olhar para o passado de forma pessimista. Alguém continuará orando e acreditando se permanecer, sabe, fazendo o quê? Olhando além das circunstâncias. Você não vai orar se você olhar para as circunstâncias da sua vida em muitos momentos que você atravessa. Tem situações, queridos, que você olha para a sua vida e para aquilo que você enfrenta e você não fala, eu não vou orar. Eu não vou orar. Não vou orar. Porque
é grande demais para você, mas não por aquilo que a oração de um justo pode fazer. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas lembre-se que nós estamos falando de uma igreja que se levanta para orar por aqueles que não têm mais forças. O que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa olhar para duas direções quando oramos. A primeira delas é olhar para cima, porque a palavra de Deus diz que é do alto que vem o nosso socorro. Você precisa olhar para cima todas as vezes que ora, e você precisa olhar para mais uma direção, você precisa olhar para frente. Porque, queridos, não é o seu passado que define o seu futuro. Quem define o seu futuro é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem define o seu futuro é aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem define o seu futuro é Deus, meus irmãos. Não olhe para trás. Não olhe para o que aconteceu na sua família. Não olhe para o tempo em que você estava deprimido. Não olhe para o tempo que você estava doente. Não olhe para aqueles que você perdeu. Olhe para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida com olhos de fé. Entenda isso, olhando além das circunstâncias, olhando para cima, olhando para frente. Mas creia na soberania de Deus. Quando olhar para cima, creia que você está olhando para um Deus soberano. Quando olhar para frente, entenda que muito maior que as circunstâncias que cercam você é o Deus a quem você ora. Então entenda, esse é o primeiro desafio que nós temos que vencer. O desafio de acreditar. Mas o texto nos mostra que existe um outro desafio grande demais que muitas vezes temos que enfrentar para continuar orando, que é o desafio de esperar. Além do desafio de acreditar, você tem que vencer o desafio de esperar. Porque o texto diz, no verso 4, que quando Herodes prende Pedro, o lança no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, tem um propósito aqui. Pedro então ficou detido na prisão, diz o texto que você leu comigo, verso 5. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas o verso 6 nos chama a atenção para algo. O verso 6 começa assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento. Noite anterior, véspera do julgamento de Pedro. O centro desse acontecimento, envolvendo a oração da igreja, é que essa oração está sendo feita em favor de alguém. Se você entendeu isso, diga amém. Amém. Rimou, mas não foi propósito, é que rimou mesmo. Oração feita em favor de alguém. Entendeu isso? Agora, o centro disso é que essa pessoa que recebia a oração da igreja era alguém que a igreja amava. Mas não só isso. Nós muitas vezes falamos que amamos. Te amo, te amo, te amo. Não existe maior demonstração de amor por alguém do que orar por essa pessoa que você ama. Louvado seja Deus pelo amém do irmão. Você ama os seus filhos. Sabe como é que você prova que ama os seus filhos? Não é dando um PS5 para ele. Não é dando um iPhone 15 para ele. Com quanto ele vai gostar de tudo isso. Tem uns filhos aí que estão falando, pastor, É orando por ele. É orando por ele. Você ama a sua esposa? Se você está do lado da sua esposa, você perdeu uma grande... Você está desacreditado nesse momento. Está desacreditado. Você ama a sua esposa? Amém. Mas aqui chama novo tempo, novas oportunidades. Você ama a sua esposa? Se você ama a sua esposa, você prova amor por ela. Pode cutucar o marido. Não é levando ela para jantar. Não é comprando uma joia para ela. Não é dando uma flor para ela. Não é levando ela para viajar. Sou bom de português. Sou bom de português. Vírgula. Somente.
Como diz a palavra de Deus, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então você faça tudo isso. Mas, como prova maior de amor, ore por ela. Agora é a nossa vez. Você ama o seu marido? Então não basta você fazer um bom jantar para ele, um bom almoço para ele, uma massagem nos pés do marido. Ir com ele para a pescaria. Não reclamar quando ele chega um pouquinho mais tarde. Brigar quando ele vai jogar futebol. Não aborrecê-lo. Não incitá-lo à ira. Vírgula. Também. Mas, depois de tudo isso feito, ore por ele. Essa é a prova de alguém que ama. Essa é a prova. Mas aqui nós estamos falando de um desafio que é o desafio de esperar. A questão é que estamos abordando aqui a espera enquanto oramos, queridos. Porque o texto diz que a igreja estava orando diante de duas situações impossíveis. Primeiro, por algo humanamente impossível. Pedro estava preso no fundo de uma prisão, acorrentado a 4 sentinelas que se revezavam 4 vezes por dia. Ele tinha 16 soldados, onde as mãos e os pés estavam acorrentados a cada um. Um soldado aqui, um soldado aqui, um soldado aqui, um soldado aqui. Herodes estava com medo que Pedro saísse da prisão. E aqueles 4 saíam, automaticamente assumiam o posto mais 4. Ou seja, fugir dali era, no mínimo, difícil. No mínimo, muito difícil. Impossível. Agora, a igreja estava orando por muito tempo. Mas quanto tempo era esse, pastor? O texto nos informa que na noite anterior ao julgamento, isso foi na véspera do 7º dia da prisão de Pedro. Herodes não queria condenar ninguém à morte durante a celebração da Páscoa judaica. 7 dias de uma celebração em que o povo iria se revoltar se um judeu fosse condenado à morte. Então ele falou, eu vou esperar 7 dias. E o texto nos informa algo mais extraordinário ainda. É que a igreja estava orando intensamente por Pedro. E sabe o que estava acontecendo naqueles 7 dias? Absolutamente nada. Nada. Pedro estava tão preso como sempre esteve. Não foi assim, ó. Pedro estava preso, acorrentado a 4 soldados. No primeiro dia, depois da igreja orar, um soldado ficou doente, só ficou 3. Opa! No segundo dia, a igreja continuou orando, um soldado caiu, quebrou a perna, só ficaram 2. Opa, estou vendo Deus agir. Olê, Deus está agindo. Aí o carcereiro chega lá e fala, cadê o soldado que não veio? Faltou mais um, só ficou mais um, está quase saindo. Foi assim? Durante 6 dias de oração incessante, absolutamente nada mudou. Mas o que me impressiona é que diz o texto que a igreja continuava orando incessantemente por Pedro, mesmo sem ver nenhuma mudança no status e naquilo que estava acontecendo. Então aqui tem uma lição para nós, para que a gente possa esperar. Espere orando e ore esperando. Será que você pode dizer isso? Você não pode desistir, porque você não está vendo Deus agir, ou Deus dar sinais que vai fazer. Deus não trabalha por sinais, Deus não trabalha sinalizando, olha, estou começando, hein, gente? Olha, eu estou me esforçando aqui. O caso é difícil, viu? Eu estou trabalhando no que eu posso, mas calma que eu não sei como eu resolvo isso. Você acha que Deus é assim? Pedro estava preso há 7 dias, e a noite que nós olhamos é a véspera do seu julgamento. E julgamento para quê? Para ser morto.
para ser morto, queridos. O texto nos mostra que durante aqueles dias, nenhuma circunstância muda, mas o texto diz que Pedro fica detido na prisão e a igreja ora intensamente por ele. A pergunta que eu te faço para incomodar você mesmo que veio aqui é essa: será que temos tido essa oração intensa e persistente por aqueles que sofrem? Eu não estou nem dizendo para você, essa pergunta eu faço depois, eu faço primeiro essa. Será que nós temos sido uma igreja que ora intensamente e incessantemente por aqueles que conhecemos e que atravessam a adversidade? Será que você faz uma oração persistente e intensa pelas suas próprias necessidades? Talvez logo depois da prisão de Pedro, eles orassem no primeiro dia. Opa! Crente é assim. O inimigo se levantou. Vamos orar. Vamos orar. Ora no primeiro dia. Um olho fechado, o outro aberto. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. Pega no braço. Arrepiou? Arrepiou. Ó. Segundo dia. Vamos orar, né, gente? Vamos orar. Terceiro dia. Aparecem uns 2. Mas e daí para frente? E daí para frente? Nada aconteceu, nada mudou. E daí para frente? E o que chama a atenção é que Pedro estava dormindo na noite anterior da sua morte. Mesmo acorrentado, ele estava em paz. Já imaginou? Meu irmão, a gente não consegue dormir nem quando muda o travesseiro. Porque isso é mania de gente idosa. Eu ia falar velho, mas não vou usar, que não tem mais. Tem os irmãos que vai viajar pro hotel. Hotel tem tudo lá. Lençol, fronha, travesseiro, manta. Mas o irmão leva o travesseiro de casa. Eu só sei dormir com o meu travesseiro. Eu não sei dormir com o travesseiro. Estou acostumado. Leva o travesseiro. Pedro estava dormindo na véspera da sua morte, acorrentado com 4 malas, um em cada lado. Eu não sei como é que ele está dormindo. Ou ele mandou todo mundo deitar, dá para deitar você ali, deita você aqui, porque eu quero deitar. Ou ele estava dormindo em pé, ou ele estava dormindo sentado. O fato é que ele estava dormindo. Por que Pedro dormia? Porque é um alienado. Porque não tinha noção do que estava acontecendo. Você acha que é isso? Ele dormia porque ele cria na soberania de Deus. Por isso ele dormia. Se morrer, morri. Estarei com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Se eu não morrer, alguma coisa vai acontecer. O que é? Não sei. Mas Pedro dormia, confiado na soberania de Deus. E a igreja? A igreja orava, porque cria no poder da oração. Pedro dormia confiado na soberania de Deus, e a igreja orava porque cria no poder da oração. Louvado seja Deus. Isso é lição para nós, meus irmãos. Será que nós vivemos isso? Será que nós cremos dessa maneira? Nessa noite especificamente, Pedro não estava orando. O Pedro em si não estava orando. O Pedro era dormindo. A igreja que ama, queridos, não pode desistir de orar enquanto espera. Não pode desistir de orar enquanto espera. Muitas vezes aquele que precisa de algo extraordinário já desistiu. Talvez eu e você conheçamos pessoas que já desistiram de orar. Talvez eu e você conheçamos pessoas que estão dormindo quando deveriam orar. Porque tem aquele também que é sonolento. Ele dorme diante da dificuldade. O mundo está caindo e ele está lá. Olha aí, meu irmão. Clama aí. Oh. Tem esses. Gente que já desistiu. Gente que não tem mais força, gente que não clama mais. O que a gente vê é que enquanto Pedro dormia confiado na soberania de Deus, gente se levantava e orava por ele incessantemente. Isso fala muito comigo e ao meu coração sobre essa marca da igreja que ama. Pedro dormia porque confiava. Mas a igreja deve orar enquanto espera. E orar
por aqueles que já desistiram de orar, por aqueles que não acreditam mais. E esperar, confiante naquilo que Deus pode fazer. Você entendeu isso? Diga amém. Mas existe um terceiro e último desafio, além do desafio de crer ou de acreditar, do desafio de esperar, que é um terceiro desafio que nos impede de orar, que é o desafio de compreender. Esse é terrível, o desafio de compreender. Eu fico impressionado como é que Deus decidiu agir naquela noite. Rapaz, mas Deus podia fazer de tanto jeito. Deus podia fazer de tanta maneira. Deus podia fazer de qualquer jeito. Como eu falei, o soldado podia ter os 4 lá, pegar um... O que está na moda agora? Não é Covid, é dengue, né? Pegar uma dengue, aquela dengue braba que leva o povo para o hospital. Podia pegar uma dengue, os 4 soldados naquele dia, não vi nenhum dos 4, entendeu? Aí um esqueceu a chave no chão. Ele, uma chave? O soldado não veio, é um sinal. Porque crente gosta de um sinal. Crente gosta de uma porta aberta. Eu quero ver a porta. Ele vê uma porta. Se tiver aberta, o cara mete a fuça lá dentro e às vezes dá ruim. Mas, bom, é um sinal. Os 4 pegaram o dengue, a chave está no chão. Vazei. Mas não é assim que o texto diz. Eu gosto que o texto diz e começa no versículo 7 com a palavra, que essa palavra você tem que acreditar. Diz o texto, repentinamente. Diga repentinamente aí. Meu amigo, repentinamente, diz o texto, apareceu um anjo. Pensa no negócio extraordinário. Para Pedro, porque se fosse para uns aqui, eu falo, não peça para ver anjo não, esquece esse negócio do anjo. Porque, rapaz, o cara não está preparado para isso. Repentinamente apareceu um anjo. Uma luz brilha na cela. O Pedro está dormindo, não acorda. O anjo cutuca o Pedro do lado e o acorda. E já começa, vamos, porque crente é assim. É depressa. Vai, Pedro. Vamos, Pedro. Depressa. Depressa, levante-se. E então aí as algemas caem das mãos de Pedro. É o que está dizendo aqui. O anjo agora diz, agora se veste. Porque estava tonto, Pedro. Estava dormindo. Imagina você. Pum, o anjo. Você sabe o que faz? Ele fala, vai, levanta. Agora põe a roupa. Esqueci a roupa. Põe a roupa aqui, ó. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Tudo isso repentinamente. Creio ser esse o terceiro desafio que essa igreja, ou aquela igreja de tanto amor, supera enquanto ora intensamente pelo irmão Pedro. O texto nos informa que algo sobrenatural acontece. E acontece repentinamente. Entenda isso. A igreja orava sem saber se, sem saber como, sem saber quando Deus iria agir. Mas isso não fez aquela igreja parar de orar. Deus não sabia se, Deus não sabia quando, Deus não sabia, a igreja não sabia como, mas a igreja continuava orando. E esse é o nosso desafio para orar. Por quê? Porque a igreja que ama, ora e deve orar, esperando o sobrenatural. E essa é a última lição para você no dia de hoje. Ore esperando o sobrenatural. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ore esperando o sobrenatural. Quando nós olhamos para isso, queridos, nós temos que entender que Deus trabalha no sobrenatural. E a palavra sobrenatural já explica. É sobrenatural. Não é natural. Quando você vai orar por algo, normalmente você faz uma avaliação do motivo pelo qual você está orando. Você chega à mesma conclusão. Bom, eu vou orar. Se eu achar que Deus pode. E se eu orar, Deus vai fazer assim. Eu acho que daqui a 10 minutos a porta vai se abrir. Não abriu. Então, logo, eu não sei se eu devo continuar esperando. E você começa a limitar e a querer saber como é que Deus vai fazer. Pedro é acordado, algemas caem, ele se veste, sai andando,
pensando estar tendo uma visão, diz o texto, até que depois, diz o texto, ele cai em si dizendo, agora sei, e sei sem nenhuma dúvida, que Deus tem algo nessa situação e que Deus vai fazer algo nessa situação, agora eu sei. Nem Pedro, nem a igreja sabia o que estava acontecendo. A igreja estava lá, orando. Pedro estava lá, preso, 7 dias. Ninguém sabia o que estava acontecendo até então. Agora, tem situações que nós não podemos fazer e dizer nada, além de creia no poder da oração. Queridos, eu essa semana, com uma pessoa que amo muito e que tenho aprendido a amar todos os dias, e tenho orado com essa pessoa todos os dias, encontro essa pessoa logo cedo pela manhã. E essa pessoa me diz assim, pastor, o senhor nem sabia algo que eu estava vivendo, mas há 21 anos, eu perdi algo muito importante para mim, e com isso perdi a minha habilitação por um problema e um acidente muito sério que me envolvi. E com a perda da habilitação, eu perdi o meu emprego. Porque eu tinha lotação, eu tinha micro-ônibus e eu perdi com a lotação. E foi-me dito o seguinte, pela gravidade do problema, nunca mais você recuperará a sua habilitação. E eu chego pela manhã, encontro essa pessoa que me diz assim, pastor, está aqui a minha carta. Eu nunca imaginei que um dia eu iria ter de novo uma habilitação. E ele nunca me pediu para orar por essa causa específica. Mas ele me dizia, pastor, eu preciso da sua oração. Ore, eu preciso de resolver algo e ore. E essa semana ele me mostra. E aí me contou o que tinha acontecido. E aí me disse como aquilo aconteceu. E a possibilidade dele recuperar aquilo era absolutamente nenhuma. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Queridos, eu como pastor, aconselho gente no meu gabinete, que quando me conta a sua história, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho um caminho para apontar. Mas o que eu posso dizer é, creia no poder da oração. E gente que não tem força para orar, mas gente por quem eu tenho que orar. E eu termino dizendo como Deus age repentinamente. Orar crendo, orar vencendo o desafio de crer, orar vencendo o desafio de esperar e orar vencendo o desafio de compreender. Um dia, queridos, e você conhece essa história, que a palavra de Deus narra, discípulos de Jesus, homens que Jesus amava sobremaneira, amigos próximos e íntimos de Jesus, são desafiados por este próprio Jesus a entrarem num barco. Jesus lhes dá uma ordem, entrem no barco e passem daqui para lá. Mas diz o texto que, seguindo a ordem de Jesus, eles entram no barco e se lançam naquela viagem. Mas diz o mesmo texto que no meio daquela viagem, uma tempestade os alcança. Ventos contrários se levantam, o mar começa a se revoltar e o barco começa a fazer água e começa a afundar. Diante daquilo, os discípulos se desesperam. E diante daquilo existe uma pergunta: onde está Jesus? Como Jesus chegará a nós nesse momento, aonde Ele está ausente, aonde o mar está revolto, aonde os ventos são contrários e aonde nós estamos sozinhos? Mas o mesmo texto diz que Jesus vai até eles, andando por sobre as águas. Queridos,
Não queira compreender as formas com as quais Jesus vai agir. Não nos cabe entender. Jesus é Deus. Ele não tem obrigação nem fará a anunciação dos seus planos antecipadamente para nós. Eu chegarei por sobre as águas, eu chegarei por baixo da água, eu chegarei pela direita, eu chegarei pela esquerda, por cima, por baixo, chegarei amanhã, chegarei daqui a 3 dias, às 3 horas da tarde, chegarei às 10 da manhã, chegarei no próximo domingo, chegarei no próximo mês. Deus continua sendo Deus. E Ele chega no momento que tem que chegar. E Ele chega andando como tem que chegar, seja sobre as águas, seja sobre ventos contrários. O que você precisa entender é que você precisa continuar orando, mesmo que você não compreenda. Eu sei que existe gente que me ouve nesse momento, que já desistiu de orar, porque não venceu o desafio de compreender. Como eu não entendo, eu não oro mais, porque aos meus olhos é algo impossível de acontecer. Também não compreender como Jesus vai agir diante da situação que enfrenta. Mas Deus trouxe você aqui para que alguém, uma igreja, possa demonstrar hoje amor pela sua vida e amor de forma prática. Deus trouxe você aqui porque uma igreja se levantará em seu favor. Queridos, nós precisamos demonstrar amor. Amor não é sentimento, não. Amor é ato prático. Amor é decisão. Amor exige empenho. Amor exige esforço. Amor exige dedicação. Oração é uma marca, ou é a marca de uma igreja que ama. Mas isso tem que ser mais do que o sermão que eu estou pregando, ou o tema do sermão que eu estou pregando. Isso tem que ser uma verdade nessa igreja. Isso tem que ser uma verdade nessa igreja. Oração enfrenta desafios. O desafio de acreditar. Entenda, Tiago morreu. Tiago morreu. E Pedro, desafio de acreditar. O desafio de esperar. 7 dias se passaram sem que nada acontecesse. O desafio de compreender de que maneira Deus vai libertar Pedro daquelas grades e daquelas escoltas presas a ele. Hoje, se você não está preso, ou se você está preso, aguardando por algo na sua vida que ainda não aconteceu, algo que você não compreende, e diante disso você não sabe como Jesus vai agir diante disso, você será alvo de amor nessa manhã. Isso é o amor de uma igreja. Amor de uma igreja que compreende oração como aquilo que move o braço de Deus no favor daqueles que oram. Amor de uma igreja que compreende isso. E nessa manhã eu farei um convite pouco usual e que muito pouco faço. Um convite a todos aqueles que hoje atravessam um momento e que querem receber do Senhor acolhimento, conforto, abraço, amor, através da oração de uma igreja que vai se levantar em seu favor. Fique de pé, toda a igreja, por favor. E eu chamo à frente todos aqueles. Talvez venha a igreja inteira, uma parte, um pedaço, ninguém. Mas eu chamo todos aqueles aqui que precisam de receber uma demonstração de amor prática, que é uma oração por algo que espera, por algo que não compreende e por algo que talvez nem sequer creia mais, mas precisa sair daqui fortalecido. Saia do seu lugar. Venha aqui à frente. A igreja vai orar por você. Pode vir.
Venha mais para o centro aqui, por favor, para que as pessoas possam vir. Pode vir, podem vir. Pode vir. Eu comecei dizendo algo. Hoje uma igreja se levantará em seu favor. Venha, não tem problema, venha. Igreja, entenda algo aqui. O Senhor Jesus foi ao encontro de discípulos desesperados. E Jesus vai ao encontro dos discípulos desesperados para lhes dar esperança. Talvez você que aqui esteja de pé, aqui na frente ou ainda lá, nunca recebeu do Senhor Jesus a primeira de todas as grandes bênçãos, que é a bênção da salvação, e essa só Ele pode oferecer. E talvez você que aqui esteja nessa manhã, nunca teve esse compromisso de receber, ou essa alegria de receber o Senhor Jesus no seu coração, como Senhor e suficiente Salvador. E se for assim, eu quero só que você levante sua mão onde você está, para que eu ore pela sua vida, para que o Senhor encha o seu coração de fé e de esperança nessa salvação que somente Ele pode oferecer. Levante a sua mão aqui do meu lado esquerdo, diante de mim, para que eu possa ver e orar de onde estou pela sua vida. Se você nunca tomou a decisão, Jesus é a solução. Jesus é caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Eu creio que se você está aqui, tem a segurança da salvação, esse Cristo Jesus, porque um dia o recebeu, e eu louvo a Deus por isso. É importante que você saia daqui dessa forma. Mas nós hoje vamos praticar amor, nós vamos demonstrar amor, nós vamos amar de forma prática, orando, intercedendo por esses que aqui estão. Se você aqui não está, eu creio que você tem sim necessidade de oração, mas talvez não há algo tão grande que gostaria de estar recebendo oração. Mas então, se você não está aqui para receber oração, você vai demonstrar amor orando por essas pessoas. A igreja ama e mostra que ama quando ora. Então você vai levantar as suas mãos num ato de fé. Você que está aí, nesse lugar, se puder, levante as suas mãos. E nós vamos orar por esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente e que de alguma maneira precisam de vencer esses desafios. O desafio de acreditar, o desafio de esperar e o desafio de compreender. E nós vamos orar. Ore comigo. Senhor, bendito Deus e eterno Pai dos céus. A marca de uma igreja que ama é a oração, e a oração que fazemos em favor daqueles que sofrem, Senhor. Nós nesse momento queremos, segundo a Tua palavra, Senhor, orar e orar incessantemente, intensamente, por aqueles que de alguma maneira enfrentam prisão, enfrentam dor, enfrentam adversidades, enfrentam lutas, enfrentam medo, enfrentam aflição, enfrentam decepção, enfrentam enfermidades físicas, espirituais, enfrentam enfermidades, Senhor, de todas as condições e formas, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, rendidos, como cantamos no início desse culto, aos Teus pés. E nós como igreja, Senhor, queremos ter essa marca, a marca da oração por aqueles que estão presos, sofrendo, Senhor, e que precisam ver a Tua mão agindo poderosamente nas suas vidas. O que eu te peço, ó Deus, é que esta oração que fazemos em favor dos outros possa ser uma marca desta igreja, uma marca de amor, uma marca, Senhor, de humildade, Senhor, pensando menos em nós e mais naqueles que precisam, Senhor. Obrigado, porque se nós não estamos aqui embaixo, Senhor, é porque talvez
talvez nesse momento estamos desfrutando da graça, do amor, da resposta do Senhor, mas aqueles que aqui estão têm algo especial para buscar nesta manhã. E o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, é que a oração da intercessão que fazemos possa nesse momento estar quebrando cadeias, estar libertando pessoas, estar curando pessoas, que o anjo do Senhor verdadeiramente esteja visitando cada um aqui, que o Espírito de Deus esteja trabalhando, que o consolo do Espírito de Deus seja sobre cada um aqui, e que oração não seja apenas um discurso na vida da igreja do Senhor, mas que oração seja a nossa forma de viver, que nos alimentemos de oração, que creiamos e esperamos na oração, que esperemos orando, e que orando esperemos, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, não nos deixe desistir, não nos deixe parar pelo meio do caminho, Senhor, que nós possamos esperar o sobrenatural de Deus na vida da igreja, na vida desses que aqui estão, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra no meio da igreja. Essa oração nós fazemos, é disso que nós cremos, porque os discípulos um dia, desesperados, Senhor, viram o Senhor chegando, caminhando sobre as águas, porque o Senhor não se limita ao que nós vemos ou ao que nós entendemos, mas o Senhor está acima de todas as coisas. Te pedimos, Senhor, faz grandes coisas no meio da igreja, e as faz através da oração de uma igreja que ama. Assim nós oramos e assim nós os abençoamos, nesse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Você diz amém, amém, louvado seja o Senhor.